Oi, gente! Tudo bem? Bom, esse é somente o primeiro vídeo de uma série de vídeos que vai ter um conteúdo super legal para vocês. Pelo menos é algo que eu gostaria de assistir. Então eu espero que vocês gostem também, tá? Vou compartilhar um pouquinho de algo que vai acontecer essa semana. Mas, de antemão, já gostaria de começar agradecendo antes de todas as coisas. Por que agradecendo? Porque eu acho que a vida ela é feita de milagres diários, pequenos e grandes. E por mais que às vezes algo que aconteça pareça algo tão simples ou algo totalmente alcançável, mas sim, é um milagre, né? É uma dádiva de Deus a gente está conseguindo realizar. Essa semana, em específico, eu vou fazer uma viagem. O destino vocês só vão saber de madrugada, então acompanhe lá nos stories. Muito legal, onde a maioria dos casais em lua de mel vão para lá. E, obviamente, vou compartilhar tudo com vocês, trazer dicas de lugares, como vocês vão economizar. E eu quero agradecer por essa oportunidade, por poder, né, viver essa experiência. É uma experiência que há alguns anos, assim, tipo uns 10 anos, na verdade, eu já tenho vontade de ir lá, conhecer e tal. Só que a gente entende que nem tudo é do nosso jeito e nem tudo é no nosso tempo também. Eu acredito que tudo tem um tempo certo para acontecer. E graças a Deus chegou o tempo aí de acontecer e eu estou, ai meu Deus, muito feliz com tudo que tá por vir. E aqui, nesse vídeo, se você ficou até agora, eu quero te dar algumas dicas de como se preparar para uma viagem. Por exemplo, como que eu me organizei para isso. Então, vamos lá, partindo pelo primeiro ponto. Para você que vai fazer uma viagem, é interessante você começar a pesquisar com antecedência. Então, como eu disse, por exemplo, essa viagem, eu já planejo ela já tem uns 10 anos, mais ou menos, só que nunca dava certo. E aí agora deu, né? Então, obviamente, eu já tinha mais ou menos ali o que eu queria. Então, por exemplo, eu tenho que pesquisar a data, né? Se é uma data de alta temporada ou não, para onde eu estou indo. Eu tenho que pesquisar, por exemplo, os voos, para ter uma noção mais ou menos do horário que eu quero chegar lá, do horário que eu quero sair, hospedagens, quais lugares que eu acho mais interessante que eu quero visitar, e aí para isso eu preciso organizar a questão de transporte, dentre outras coisas. Então primeiro você vai começar pela fase das pesquisas. É muito importante você verificar o que é melhor para você nesse momento. Por exemplo, se eu vou individualmente contratar aí passagem em hotel separado, ou eu vou contratar uma agência de viagens, por exemplo, de antemão já deixo, né, como sugestão em agência de viagens, você tem todo um suporte para sua viagem, né? Mas existem aquelas pessoas que são mais independentes, que gostam de ir por conta própria, e tá tudo bem, certo? Então, você faz todas as pesquisas, comece com um tempo de antecedência, pelo menos aí de uns 8, 6 meses, se for possível. Já começa a olhar a hora que tiver um valor bom para você, você vai lá e fecha. Uma sugestão também que eu percebi fazendo essas pesquisas é que normalmente viagens que vão no meio de semana e voltam no meio de semana tende a ser um pouco mais baratas, né? Então já fica a dica aí para vocês. Uma sugestão também, quando você for para algum lugar, pegue voos onde, tipo assim, você saia de madrugada para chegar bem cedinho no lugar ou até meio-dia, para você aproveitar mais a sua viagem, né? E na hora de ir embora, da mesma forma, tá? Que sejam voos que saiam à tarde ou à noite, por exemplo, que assim você consegue aproveitar melhor a sua viagem como um todo. Então, essa primeira parte foi lá, olhou, tem muitos lugares que dão para parcelar aí até 12 vezes, então é algo bem interessante para vocês analisarem, tá? Tanto para voo, hospedagem, pacote de viagem, tem muita opção, tá bom? Depois que você fecha a sua viagem, você tem que
começar a pensar no roteiro. Não vá para uma viagem sem ter um roteiro daquilo que você vai fazer. Por quê? Chega lá, você vai ficar perdido, não vai saber o que fazer, tipo assim. E outra, quando você tem um roteiro, você se programa, você consegue economizar também. Por quê? Você consegue comprar ingressos das atrações com antecedência, você consegue olhar se tem algum dia, por exemplo, que é mais barato. Você consegue saber exatamente o que você vai fazer dia após dia. Então, isso de várias formas você consegue otimizar seu tempo, facilitar, economizar e aproveitar muito mais, né? Tudo bom? Então, é assim mesmo, gente. Vida real. Enfim, vamos lá, tudo bom? Tudo bem, gente? Vocês podem calar um pouquinho, por favor? Só pra fazer um vídeo. Porque, tipo assim, né? Tava um silêncio. Aí, de repente, eu começo a gravar, tem um monte de barulhos externos. Mas tudo bem, a gente releva. Vamos lá, gente. Vamos, foco. Então, por exemplo, fazendo o seu roteiro, também uma sugestão que eu dou. Que eu comecei, por exemplo, a fazer o roteiro dessa viagem. Eu comecei a colocar um monte de coisa assim. Pá, eu quero ir nesse lugar. De repente, eu vi que eu tava fazendo uma maratona. Eu falei, peraí. Eu quero viver uma experiência ou eu quero maratonar uma cidade? Não, eu quero viver uma experiência. E aí eu comecei a priorizar aquilo que eu gostaria de fazer junto com quem está indo comigo, certo? O que seria legal pra gente? O que a gente quer viver? Por quê? Tipo, eu tenho a oportunidade de voltar aqui depois, então não preciso necessariamente dar um rolê na cidade inteira em um dia só, não é? Então já fica a dica aí pra vocês. Tá? A hora que for organizar essa questão de roteiro, já pensa nisso. O que der para comprar adiantado, compre. Vê se também, por exemplo, supondo que é uma cidade turística, se não tem blogs de desconto, aplicativos de desconto, porque também são fontes que vocês conseguem economizar, tá? Na sua viagem. E beleza, organiza tudo certinho, verifica as questões, por exemplo, vigentes, né, da questão da pandemia, se tem alguma regra em específico para o local que você está indo, se você tem que apresentar alguma documentação específica, alguma vacina específica, já se organiza com todas essas coisas. Pensa, por exemplo, no que você vai vestir, no que você vai calçar, aonde você vai comer, você tem que pontuar, anotar todas essas coisas. Tá? É muito importante para a organização de vocês e para quando chegar no dia você já tá tudo assim tão certinho que é só você aproveitar. Claro que às vezes uma coisa ou outra pode sair do roteiro, mas nada que vá atrapalhar a sua viagem. Beleza? Outra coisa, chegando perto da viagem, faz um checklist de todas as coisas que você tem que fazer na semana, de todas as coisas que você tem que colocar na mala, se organize, né, quanto aos seus horários e principalmente se organiza quanto aos horários que você tem que estar no aeroporto, por exemplo, para pegar o seu voo, tá? Você tem que chegar com bastante antecedência para depois, né, não dar nenhum pipoco e aí você passar alguma complicação. Se possível, faça, por exemplo, o check-in online, que vai facilitar a sua vida também. Caso você não consiga, em vez de chegar 1 hora antes do horário que eles pedem no aeroporto, chegue 2. Que aí você faz as coisas com calma, tranquilidade, não se estresse e aproveita melhor a sua viagem, certo? Gente, então é isso. Eu vou mostrar um pouquinho do que eu estou organizando aqui, do meu roteiro, por exemplo, para vocês terem uma ideia. E vocês fiquem ligadinhos aí que eu vou fazer um vlog da viagem. E todos os dias, à noite, vou colocar aí lá pelas 9 horas da noite, vai sair um vídeo diferente para vocês acompanhar. E eu vou contar tudo, todas as experiências que compensou, que não compensou, que deu certo, que não deu certo, para vocês estarem cientes, tá bom? Gente, por exemplo, aqui eu fiz, esse aqui foi um dos primeiros roteiros e esse daqui foi o último, esse aqui já é o que foi passado a limpo. Ó, só para vocês terem noção, não pode dar spoiler, né? Não pode dar spoiler. Tem o nome da cidade aqui, quem pegou, pegou. Eu organizei tudo por dia, então eu coloquei os horários, tudo certinho, almoço, cadê? Aqui, almoço,
os lugares, jantar, dentre outras coisas, certo? E aí, eu coloquei aqui também, imprimi, na verdade, os lugares, o voo, essas informações que a gente precisa. Coisas importantes aqui da vacina e ingressos. Tudo que podia eu já imprimi com antecedência para quando eu chegar lá, já ter todos os comprovantes, tudo certinho, para não ter nenhum problema e facilitar a minha vida, obviamente. Se você é como eu, que não tem carro e nem habilitação, pense como vai ser o transporte de vocês. Por exemplo, para onde eu tô indo, tem um transfer privativo e tem um coletivo também, onde a gente agenda com antecedência e o pessoal pega a gente do aeroporto e leva para a cidade onde eu estou indo. E depois, na volta da mesma forma, pega a gente na pousada e leva a gente para o aeroporto, para chegar tudo na hora, tudo certinho. E dentro da cidade também tem a opção de Uber e tem um negócio lá, tipo um ônibus de turismo, que chama Bus Tour, onde eu posso comprar o ingresso para um dia, 2 dias, 3 dias e subir e descer nele quantas vezes eu quiser nos pontos turísticos. Então isso é muito legal, por exemplo, para você se organizar. Tem alguns lugares que eu vou, por exemplo, que, tipo assim, é bem lá nas brenhas, entendeu? Lá no meio do mato. E aí, obviamente, o Uber só vai, mas não volta. Então, eu preciso me organizar quanto a isso. Pensando nisso, tem esse ônibus turístico que ele passa em todos esses lugares. Ou seja, compensa para 2 pessoas comprar o ingresso, por exemplo, de mais de um dia e não preocupar com mais nada assim em relação ao transporte e fica tudo bem, tudo tranquilo e dá para ir e vir com bastante tranquilidade. Tipo, baixa o aplicativo e você tem acesso à hora que esse ônibus passa. Ele é especificamente para esses pontos turísticos. Então é bom sempre observar todas essas questões para você não chegar lá e ter nenhuma surpresa. Inclusive é bom organizar tudo com antecedência porque você já consegue ter uma prévia também daquilo que você vai precisar levar de grana, gente, tá? Para chegar lá na hora você já está preparado. Visto que lugares onde o forte da cidade, por exemplo, é o turismo, automaticamente uma água que você vai tomar é um rim que você vai deixar. Então, né, você já tem que se preparar quanto a isso, tá bom? Espero que vocês estejam gostando das dicas e amanhã tem muito mais dicas para vocês. Tava esquecendo um negócio aqui muito importante. Se você vai viajar de madrugada ou tipo assim, sei lá, vai à noite, vai com o bucho cheio. Coisa de aeroporto é muito cara, viu? Então a gente já começa a economizar a partir daí. Ou então leva um lanchinho para você comer antes de embarcar, para não morrer de fome e não ficar sem dinheiro também.